Olá, queridos amigos, familiares, ex-alunos, companheiros de trabalho na Casa Espírita. Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Que Jesus nos abençoe com sua paz. Então, hoje, pessoal, eu quero falar para vocês esse tema. É necessário nascer de novo, a reencarnação. E agradeço a oportunidade ao Centro Espírita Unenlar, União Espírita, nosso lar aqui de Jaboticabal. Então, esse tema, ele faz parte desse meu livro, Espiritismo, Razão como Método, Mediunidade como Laboratório, Moral como Objetivo. Quem tem visto as minhas palestras anteriores sobre os capítulos desse livro, sabe que eu já falei de vários temas, né? E hoje nós vamos falar especificamente deste aqui, do capítulo 8, é necessário viver de novo a reencarnação. Hoje, quando eu li esse título, eu até estranhei, eu falei, poxa, eu devia ter posto, né, é necessário nascer de novo. Acho que na próxima edição eu vou pedir para mudar, né? Mas tudo bem. Esse tema da reencarnação, o princípio da reencarnação, ele constitui um dos pilares da estrutura da doutrina espírita. Tanto que no túmulo de Kardec, lá no Dômen de Kardec, no cemitério Père Lachaise, lá em Paris, está escrito lá em cima, olha, naître, mourir, renaître encore, e progresser sans cesse, telle est la loi. Ou seja, nascer, morrer, renascer ainda, renascer de novo, e progredir sem cessar. Essa é a lei. Olha que coisa mais bonita, né? E como eu falei do Dômen de Kardec, só por curiosidade, esses dólmens eram construções monolíticas, megalíticas, aliás, porque era feita de pedras muito grandes, tumulares coletivas. Eram os dólmens da cultura celta. Essa cultura celta, eu estive vendo ao escrever o livro, ela dominou toda a parte central ali da Europa, até estendendo-se para o leste europeu, desde o século IX a.C., depois ela foi se estendendo, né, para outros lugares. Entre os séculos V ao século III a.C., essa cultura celta, ela tinha essa característica de fazer esses monumentos tumulares coletivos, chamados dômenes. E eram megalíticos porque essas pedras, esses pilares aqui, às vezes chegavam a 3, 4, 5, até 6 metros de altura, né? Então, Allan Kardec, como ele adotou esse pseudônimo, e ele havia sido informado de que ele tinha sido um druida nessa cultura celta. Druida é uma espécie de sacerdote, não um sacerdote como nós entendemos a figura de hoje, né? Mas era assim, uma pessoa que era conselheira, era mais ou menos um sábio, uma pessoa diferenciada. Então, tanto Leon Denis quanto Kardec, pela informação de outros espíritos, eles foram druidas celtas. Então, o túmulo de Kardec, lá no cemitério Père Lachaise, em Paris, em homenagem a essa figura dele, como Allan Kardec, que havia sido druida, ela foi construída em dômen, né? Em pedras assim na vertical e uma pedra na horizontal. É uma curiosidade. Bem, apesar da reencarnação ela ser tão importante para a doutrina espírita, às vezes ela é confundida com outros termos muito similares. Vamos ver então o conceito de reencarnação e a diferença desse conceito em relação a outros termos com os quais às vezes ela é confundida. Então, reencarnação, também chamada de palingenesia ou palingênese, nós vamos ver no Livro dos Espíritos, no livro 2, capítulo 4, significa nascer de novo, nascer outra vez em um novo corpo. Esse conceito de reencarnação, ele é completamente diferente do conceito de ressurreição, ressurreição da carne, né? Também vamos ver no Livro dos Espíritos, no livro 4, capítulo 1, itens 8. Ressurreição da carne significa voltar à vida, mas no mesmo corpo. A doutrina espírita não aceita a ressurreição, porque ela sabe que tudo que acontece obedece a leis naturais. E seria uma coisa absolutamente contrária à lei natural, um espírito
já ter deixado o seu corpo, que às vezes já vai ficando em estado de degeneração, voltar ao mesmo corpo, né? Então, reencarnação é uma coisa, a ressurreição é outra coisa. Às vezes, reencarnação também ela é confundida com metempsicose. Metempsicose é uma doutrina muito antiga, lá do Oriente, da Índia, do Egito, e significa a doutrina que aceita a transmigração da alma, ou seja, uma vez a alma liberta do corpo que morreu, ela vai reencarnar em outro corpo. Qual é a diferença da metempsicose para o nosso conceito espírita de reencarnação? Na metempsicose, essa transmigração ela pode se fazer espíritos humanos reencarnando em corpos de animais, ou princípios inteligentes de animais encarnando em corpos humanos. Então, a doutrina espírita não aceita essa transmigração de espírito humano para animais e de animais para seres humanos, né? Tanto que, na questão 612 de O Livro dos Espíritos, Kardec esclarece a questão ao perguntar para os espíritos se isso seria possível, espíritos humanos encarnarem em corpos de animais. Então, a resposta é taxativa: não. O rio não remonta à fonte. Então, eu penso que assim fica bem explicado o conceito de reencarnação, como sendo, vamos repetir, o conceito segundo o qual o espírito nasce de novo no plano físico em outro corpo. Isso é diferente de ressurreição e é diferente de metempsicose, porque ao reencarnar em outro corpo, o espírito pode estacionar no seu processo evolutivo, mas nunca voltar, né? Como diz a questão 612, nunca o rio vai remontar à fonte. Então, o processo evolutivo ele pode estacionar, mas não regredir. Ele pode estacionar, mas a tendência é sempre ir para frente, né? Bom, então eu estava dizendo que o conceito de reencarnação, o princípio da reencarnação, apesar de ser um conceito muito importante no contexto da doutrina espírita, não foi o espiritismo que inventou a reencarnação, né? Kardec falava isso, Herculano Pires também. Pelo contrário, esse conceito, esse princípio é tão antigo quanto do próprio homem no planeta. Admite-se que tenha sido Pitágoras, um dos filósofos mais importantes da antiga Grécia, que viveu entre o século V e o 14º antes de Cristo, admite-se que ele tenha resgatado da Índia e do Egito, através do conceito de metempsicose, tenha resgatado esse conceito de transmigração da alma e trazido para o Ocidente, né, uma vez que ele era grego. Mas então, com essa reformulação de que não existe retrocesso, não há possibilidade de um espírito que está no estágio evolutivo encarnar em um corpo que ainda está com o princípio inteligente no estágio anterior. Outra coisa também, Sócrates e Platão, dois grandes filósofos também da Grécia Antiga, viveram no século V a.C., eles também preconizavam o princípio da reencarnação. Aliás, diga-se de passagem, no Evangelho segundo o Espiritismo, logo na introdução, no item 4, Kardec coloca que Sócrates e Platão teriam sido precursores da doutrina cristã e particularmente do Espiritismo. Nas palestras anteriores que eu fiz aqui pela Unenlar, e uma delas é o Espiritismo e sua estrutura, eu falei da participação desses filósofos na estrutura da doutrina espírita e até de filósofos pré-socráticos, né? Então, esses filósofos eles já vinham com esse conceito de reencarnação. Também a escola neoplatônica de Alexandria, que tinha influência de Platão, século IV a.C., também ensinava o princípio da reencarnação. Segundo muitos autores, o cristianismo primitivo também, até o século VI, também se admitia como lei natural o princípio da reencarnação. A cabala judaica também, que é já no período cristão, né, século XII, também preconiza a reencarnação. Na Índia, o jainismo, o sikhismo, também século VII até o século V a.C., também tinha a doutrina da reencarnação. O hinduísmo
há 1.500 anos antes de Cristo, nos seus livros básicos, que são o Vedas e o Bhagavad Gita, a gente encontra de maneira muito evidente textos expressivos relacionados ao princípio da reencarnação, como esse aí, né? Assim como se deixam as vestes gastas para usar vestes novas, também a alma deixa o corpo usado para revestir novos corpos. Então, Kardec deixa bem evidente, bem frisada essa noção de que o Espiritismo não criou, não inventou a reencarnação. O Espiritismo, através do estudo da realidade do espírito e da pré-existência do espírito ao corpo físico e depois as sucessivas reencarnações que ele vai vivenciando no seu processo evolutivo, ele incorporou no seu cânon, na sua estrutura, o princípio da reencarnação, porque ele é uma consequência do estudo da própria realidade, do conhecimento da realidade do espírito, né? Então, o princípio da reencarnação é uma das coisas muito antigas. O Dr. Décio Iandoli Júnior, não sei se vocês se lembram, ele escreveu comigo e com o Dr. Sérgio Lopes um dos livros que é da minha publicação, O Cérebro Triuno a Serviço do Espírito. Nesse seu livro, A Reencarnação como Lei Biológica, ele também faz esse comentário. Não é um conceito novo da reencarnação ou paligenesia. Pelo contrário, boa parte das civilizações e religiões do planeta, das mais variadas culturas, tem na reencarnação um princípio, o que nos faz supor que a causa dessa crença não seja única e transmitida por ensinamentos, mas esteja baseada em experiências diversas. Ora, isso que o doutor Sérgio está dizendo aí, vejam bem essa frase, olha, a causa dessa crença, nós supomos que não seja única e transmitida por ensinamentos. Isso tem um suporte no livro de Herculano Pires, que se chama O Espírito e o Tempo. Eu recomendo fortemente esse livro. Quem já viu palestras anteriores aí, sabe que eu sou fã de Herculano Pires e eu já citei esse livro algumas vezes. Nesse livro, O Espírito e o Tempo, Herculano faz uma apreciação do processo evolutivo, cultural do ser humano, e ele chama cada fase de horizonte cultural. Então, ele identifica 4 horizontes culturais: o tribal primitivo, agrícola, civilizado, profético, e por conta própria ele acrescenta o último, que é o horizonte espiritual. Eu já fiz essa palestra sobre esse assunto aí alguns dias atrás. Bem, nesse horizonte tribal primitivo, que é o primeiro, Herculano Pires valoriza muito a visão espírita de Ernesto Bozano, né? Aquele filósofo genovês de ótica espírita, e ele tem estudo aprofundado nesse horizonte tribal. Veja esse livro, né? Povos Primitivos e Manifestações Supernormais. Então, Herculano Pires, ele ressalta o fato de que Bozano, através desses estudos e da ótica espírita, ele admitiu a universalidade da crença na sobrevivência e, consequentemente, na reencarnação, através da vivência do fenômeno mediúnico. Então, ele se baseia na teoria de Herbert Spencer, e eu fui atrás de saber quem era o Herbert Spencer, né? Era um indivíduo, um filósofo inglês, considerado um verdadeiro Aristóteles moderno, porque ele dominava vários ramos do conhecimento. E o que ele dizia? A crença na sobrevivência decorre de experiências concretas, particularmente sensoriais, do homem primitivo e não de cogitação filosófica. Então, Bozano, com base nessa postura de Herbert Spencer, ele então, com a ótica espírita, ele fala que a crença na sobrevivência, decorrente de todos os estudos que ele fez, ele acaba admitindo que a crença na sobrevivência decorre, de fato, de experiências concretas em relação à vivência do fenômeno mediúnico. Porque nesse horizonte tribal primitivo, o fenômeno mediúnico acontece de várias maneiras e ele é considerado uma vivência natural, normal, né? Então, o Dr. Décio, quando fala que a crença na sobrevivência e na reencarnação, ela com certeza não é fruto de ensinamento, mas de experiências próprias,
Então, essa visão do Dr. Décio, ela está baseada nos estudos de Ernesto Bozano, que, por sua vez, se baseou nessa expressão do filósofo britânico Herbert Spencer, né? Isso é muito bonito, porque nada assim foi inventado, as coisas vêm vindo, um filósofo, um pensador, surge uma ideia, depois ela é às vezes contestada, ela é ampliada, não é? E essa questão toda da reencarnação, a gente vai ver que ela tem vários aspectos que são despertados por vários estudiosos em várias partes do planeta, né? Bom, vamos ver alguns argumentos em relação à reencarnação. Por exemplo, Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 222, ele faz um contraponto à ideia de que a alma teria sido criada junto com o corpo, não é? Porque dentro da doutrina espírita nós sabemos que o espírito pré-existe muito antes do corpo físico, né? Do corpo físico do ser humano. Então, toda vez que vai nascer um bebezinho, a gente sabe que o espírito que vai encarnar naquele bebezinho, ele já existe há muito mais tempo do que esse corpinho que está se formando. Mas existe corrente que admite que não, que Deus teria criado a alma junto com a criação do corpo físico, né? Bom, então vamos ver o que diz Kardec nesse Livro dos Espíritos 222. Então ele pergunta, por que a alma revela aptidões tão diversas, né? As diferentes pessoas têm aptidões tão diversas. Outra coisa que ele pergunta, de onde vem a aptidão extra-normal de alguns, particularmente de crianças? A gente vê, às vezes, crianças muito precoces, que são desenhistas, que são regentes de orquestras, que são músicos, né? Então, tem talentos, assim, que nós dizemos que são inatos. Quer dizer, de onde veio isso, não é? Outra coisa que Kardec pergunta, de onde vêm as ideias inatas? Às vezes, indivíduos já vêm, às vezes a gente ouve os familiares dizer, nossa, mas essa criança faz cada pergunta, essa criança tem... De onde essa criança tirou essa capacidade de fazer uma análise, de ter um pensamento mais reflexivo, né? Então, é tudo isso que ele fala. Por que alguns são mais evoluídos que outros? Ora, nenhuma dessas questões ela é respondida satisfatoriamente na ideia de que a alma teria sido criada juntamente com a criação do corpo físico, né? Herculano Pires, no Livro dos Espíritos, em que ele faz a tradução, no livro 2, capítulo 5º, em considerações sobre a pluralidade das existências, Herculano Pires, em nota de rodapé, nota de tradutor, ele fala, de fato, de algumas outras evidências. Por exemplo, lembranças de vidas anteriores, que crianças, geralmente até os 4 anos mais ou menos, elas às vezes relatam ideias, pensamentos que lembram encarnações anteriores. Eu vou falar depois em outro bloco para vocês, as pesquisas de Ian Stevenson, psiquiatra norte-americano, que eu considero que seja o maior estudioso dentre a ciência acadêmica que tem estudado fenômenos que são sugestivos de reencarnação. Aliás, o livro que primeiro despertou isso dentro da ciência é de autoria do Ian Stevenson, chama-se 20 casos sugestivos de reencarnação. Bem, outra coisa que Herculano lembra é o resultado de terapia de vivências passadas, né, as regressões que são feitas. A doutora Maria Júlia Prieto Pérez, aqui no Brasil, por exemplo, Brian Vaz, que foi um norte-americano que foi muito lido, também através de processo de reencarnação, de processo de regressão, terapia de vivências passadas, todos esses casos eram sugestivos, com fortes evidências de que a opção mais favorável para explicar o que estava acontecendo era justamente da reencarnação. E ainda, Herculano Pires, ele refere que Kardec, nesse livro 2 do Livro dos Espíritos, capítulo 5, ele trata do chamado mito do véu. Vamos ver o que é esse mito do véu que se refere Herculano Pires. Então, ele diz assim, olha, ele faz digamos, uma metáfora. Então, o texto desse mito do véu de Kardec é assim, reuni em um dia 1000 indivíduos de 1 a 80 anos. Suponde que um véu tenha sido lançado sobre todos os dias anteriores. Então, a memória de todo mundo ali ficou apagada, né?
e que julgais todos eles nascidos no mesmo dia. Então, ele está fazendo uma metáfora, porque ele está dizendo, bom, vamos pegar aqui no nosso tempo, né, onde tem criança, tem adultos, tem jovens com diferentes capacidades, tudo. Então, ele está fazendo essa metáfora. Vamos pegar 1000 indivíduos de 1 a 80 anos, pôr todo mundo numa sala e passar um véu que faça com que se esqueça a vivência das lembranças anteriores. Perguntareis, naturalmente, por que alguns são grandes e outros pequenos? Uns são velhos e outros jovens, uns instruídos e outros ignorantes. Mas, se essa nuvem que vos oculta o passado for afastada, então, se compreenderdes que todos viveram por mais ou menos tempo, então tudo será explicado. Então, nessa sala onde teria 1000 indivíduos de 80 anos, se de repente você falar, não tem passado, como é que você vai explicar que um é jovem, outro é velho, um é grande, outro é pequeno, um é instruído, outro é ignorante? Agora, se esse véu for retirado e você souber que houve um passado, então tudo vai ficar explicado, não é? Então, Kardec usa essa metáfora do mito do véu para fazer um contraponto a quem critica ou não aceita o princípio da reencarnação. Bom, para falar em reencarnação, nós temos que falar do livro básico da doutrina espírita, né, que é o Livro dos Espíritos. No livro 2º, capítulo 4, cujo título é Pluralidade das Existências, exatamente no item 1, o título é Da Reencarnação. Então, eu não trouxe todos esses itens aqui, porque são itens bem básicos, né? Depois fica disponível para quem já viu, quiser rever ou quiser estudar de novo. Mas são aquelas perguntas básicas. Por que é necessária a reencarnação? Quanto tempo o espírito vai reencarnar? Quando ele chegar à última reencarnação, ele vai ser o quê? A necessidade do perispírito. Então, existe muita informação no Livro dos Espíritos, nesse livro 2º, no capítulo 4, exatamente no item 1 da reencarnação. Bom, eu quero mostrar para vocês agora alguns livros importantes que constam da literatura espírita sobre reencarnação. Eu estou dizendo que eu vou citar alguns, porque é claro que existem muitos, né? Mas vamos ver lá, por exemplo, Gabriel Delany. Olha esse livro dele, né? A Reencarnação. E nesse livro, olha o que Delany diz. A doutrina da reencarnação é a única que corresponde à ideia que fazemos da justiça divina, uma vez que ela explica o porquê das desigualdades sociais, intelectuais e morais entre os homens, como assim os sofrimentos e as mazelas humanas, né? Então, é uma das conclusões que ele tira depois de todo o texto que ele fala sobre reencarnação nesse seu livro. Quem também aqui no Brasil, quem também estudou, e aqui no Brasil, casos de reencarnação, foi o nosso querido Dr. Hernani Guimarães Andrade, né? Reencarnação no Brasil, ele conta casos aqui sugestivos de reencarnação, e também tem um outro livro em que ele conta que duas pessoas estavam apaixonadas, mas não foi possível a união, então ele morre, mas depois logo ele arranja um jeito de reencarnar para poder encontrar-se novamente com seu grande amor, né? Renasceu por amor. Então, são livros do Dr. Hernani Guimarães Andrade. Olha aí o Dr. Jorge Andréia, né? O nosso querido mestre, ele faleceu há pouco tempo, com mais de 100 anos. Desculpa. O Dr. Jorge Andréia, ele tem esse livro, Palingênese, a Grande Lei, Reencarnação. E nesse livro, de maneira muito interessante, ele trata do substrato da glândula pineal, que nós já sabemos que tem uma importância muito grande no fenômeno mediúnico, né? Isso está no livro Missionários da Luz, se não me engano, capítulo 2, que se chama epífise, que é outro nome da glândula pineal, né? Então, ele fala do substrato da glândula pineal no processo reencarnatório, é um outro enfoque muito interessante do doutor Hernani, do doutor Jorge Andréia. Olha um livro de Ivone Pereira, né, Um Caso de Reencarnação, também muito interessante esse livro. E eu vou começar a mostrar para vocês agora uma série de livros sobre reencarnação, desse grande escritor espírita também, com mais de 30 obras publicadas,
nada mais, nada menos do que Hermínio Miranda. Então, Hermínio Miranda, ele tem, nessa chamada série sobre reencarnação, olha ele, o doutor Hermínio Miranda faleceu também há alguns anos, com mais de 90 anos, tem uma produção muito séria, né? A gente lembra de cada livro dele, por exemplo, Diálogo com as Sombras, um verdadeiro manual de doutrinação, o livro dele, Diversidade dos Carismas, em 2 volumes. Ele tem mais de 30 publicações, uma melhor que a outra, né? Mas olha que livro interessante, Eu Sou Camille Desmoulins. Esse livro, ele relata a história, ele faz esse livro junto com o autor, que é Luciano dos Anjos. Luciano dos Anjos é um jornalista, ele se submete à terapia de vivências passadas, eu não sei se é o próprio Hermínio Miranda que faz a regressão, não tenho certeza, mas nesse processo regressivo, ele acaba chegando à Revolução Francesa e ele se identifica na figura reencarnatória, né? Ele teria sido esse personagem que trabalhou, foi um protagonista da Revolução Francesa, Camille Desmoulins. Então, o livro todo trata disso e mostra grandes evidências do processo reencarnatório. Então, nesse estudo que a gente está fazendo, é uma obra muito importante para ser consultada, né? Olha outro livro do Dr. Hermínio Miranda também, As 7 Vidas de Fenelon. E quer ver outro livro? Olha, A Reencarnação na Bíblia. Eu vou aproveitar esse livro agora, A Reencarnação na Bíblia, para falar exatamente sobre isso. Olha, A Reencarnação na Bíblia, né? Então, nesse livro de Hermínio Miranda, A Reencarnação na Bíblia, ele cita vários casos. Um deles é do encontro noturno de Jesus com Nicodemos, que era judeu, fariseu, de alta classe, né? Na mais alta classe social e intelectual, fariseu, respeitável membro do Sinédrio, era uma autoridade, né? Então, nesse encontro de Jesus com Nicodemos, eles estão conversando, então Nicodemos pergunta a Jesus, isso está no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 3 a 5. No versículo 3 está escrito lá, Jesus respondendo a Nicodemos, disse, em verdade te digo, que se um homem não nascer de novo, não poderá entrar no reino de Deus. E olha a resposta de Nicodemos. Como pode um homem nascer de novo sendo velho? Terá de entrar novamente no ventre de sua mãe e nascer de novo, né? Uma coisa totalmente impossível. E Jesus então responde, em verdade te digo, que se um homem não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. E ainda ele complementa, né, meio ironicamente, Nicodemos, és mestre em Israel e não entendes essas coisas, né? Que era uma coisa que ele já devia saber, porque, inclusive, toda essa cultura tem muita influência da cultura greco-romana, e particularmente os antigos filósofos gregos eram reencarnacionistas, né? Então, ele vai falando tudo isso. Quando Jesus diz aqui, olha, em verdade te digo, que se o homem não nascer da água e do Espírito, olha que coisa interessante isso, porque nascer da água tem a simbologia de nascer na matéria, no corpo físico, né? E nascer no Espírito é a evolução espiritual. Quando eu estava relendo esse texto, eu me lembrei de palestra anterior que eu fiz aí esses dias, que quando Kardec coloca que Platão e Aristóteles, logo na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que teriam sido precursores da doutrina cristã e particularmente do Espiritismo, eu acabei vendo, por exemplo, em alguns filósofos pré-socráticos, e o primeiro deles foi Tales de Mileto. Então, esses filósofos, Tales de Mileto e os seus discípulos que o sucederam, eles começaram a procurar nos elementos da natureza a substância, ou seja, a instância seria a matéria como ela aparece, mas devia ter alguma coisa atrás da matéria que fizesse que como ela aparecesse daquela maneira e que justificasse essa aparência. Então eles começaram a perceber, o que será que existe
que permeia tudo isso, né? E o próprio Tales de Mileto admitia que o elemento que permeava todos os seres vivos da natureza era a água. Então, eu não sei se vem exatamente daí de Tales de Mileto, que é do século VII a.C., então, essa expressão que depois acabou sendo usada várias vezes no cristianismo, né, de nascer da água, porque a água era considerada por Tales de Mileto, pelos seus discípulos, como sendo o elemento fundamental que permeava toda a matéria viva. Então, quando Jesus diz o homem nascer da água, então, remontando a essa postura de Tales de Mileto, ele está se referindo a nascer da matéria, a nascer no corpo físico, que é permeado de água, né? Essas coisas são muito bonitas, eu considero. Bom, outro caso que Hermínio Miranda conta, referindo esse livro A Reencarnação na Bíblia, é o episódio da volta de Elias. Tem 3 protagonistas nessa história. Tem Elias, que é um dos maiores profetas de Israel, né, que teria vivido no século IX a.C. Depois tem Malaquias, é um dos profetas maiores considerados, e o último texto do Velho Testamento é o livro de Malaquias, né, que teria sido escrito, no último livro do Velho Testamento, teria sido escrito entre 545 a.C. E depois João Batista, líder religioso, primo de Jesus, nasceu 2 anos de Jesus e teria batizado Jesus também, né? Então são esses 3 elementos. Vamos ver o texto desse caso da volta de Elias, que é muito bonito. Então nós vemos lá, olha. Malaquias profetizara por volta do ano 450 a.C., que Elias, que teria vivido antes, né, no século IX, voltaria à terra, a seu templo. Olha que expressão interessante. A seu templo, na condição de precursor de alguém de alta hierarquia, infinitamente mais elevado que ele. Bom, Malaquias não sabia quem era, né, mas hoje nós sabemos, né? Depois a gente já viu toda essa história. Esse ser de alta hierarquia infinitamente mais elevado do que Elias, seria quem? Jesus, né? Então, vamos ver na sequência. E os discípulos, então, estando perto de Jesus e vendo e lendo essa profecia de Malaquias, eles perguntaram a Jesus, pois por que dizem os escribas que Elias há de vir primeiro? Então, ele responde aos discípulos, Elias certamente há de vir, e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio e eles não o conheceram. Antes fizeram dele quanto quiseram. Então compreenderam os discípulos que de João Batista é que ele lhes falara. Então, olha, tudo isso está lá em Mateus, está em Marcos, né? E é referido nesse livro A Reencarnação da Bíblia, de Hermínio Miranda, porque ele está dizendo aqui, olha, está escrito lá, então compreenderam os discípulos que de João Batista é que Jesus lhes falara. Quer dizer, Elias já veio, não o reconheceram, antes fizeram dele quanto quiseram, né? Então, João Batista era a reencarnação de Elias, segundo esse texto. Isso é muito bonito. Bom, vamos ver o significado que Hermínio Miranda comenta a respeito dessa palavra templo, né? Que é usada lá em Malaquias, capítulos 3, versículo 1. Eis que envio o meu mensageiro para preparar o meu caminho, e de repente virá o seu templo, o Senhor que vós buscais. E ele diz, aqui não dá para entender muito, mas em João, capítulo 2, versículos 19 a 21, a gente começa a entender qual é o significado dessa palavra templo. Porque Jesus diz assim, destruí esse templo, não é, disse Jesus, e em 3 dias eu levantarei. Olha o que os discípulos dizem. Em 46 anos foi edificado esse templo, responderam os discípulos, e tu o levantarás em 3 dias. Olha o que Jesus diz. Ele, porém, falava do seu corpo. Está escrito isso em João, capítulo 2. Ele, porém, falava do seu corpo, comenta João. Pois ir para o seu templo corresponde a nascer na carne a fim de viver na terra entre os homens.
Olha, pessoal, a gente pode ter alguma dúvida em relação ao que está escrito na Bíblia sobre o processo reencarnatório, né? Eu não sei como se pode duvidar disso, né? Então, Hermínio Miranda conclui, olha, esses espíritos, de tudo que nós vimos aí, Elias, Jesus, já existiam, né? E reencarnaram no seu templo, né? Que é o corpo físico. Está bem escrito lá em João que, quando ele fala templo, ele está se referindo ao seu próprio corpo físico. Olha que bonito, né? Outro caso também, que Hermínio Miranda comenta no seu livro A Reencarnação na Bíblia, é o caso do cego de nascença. Também está em João, capítulo 9, versículos 1 a 14. Jesus, ao passar com os discípulos, viu um homem cego de nascença. Perguntaram-lhe seus discípulos: Mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou seus pais? Ora, se essa criatura nasceu cego, ele é cego de nascença, como é que ele poderia ter esse pecado antes, né? Então, antes teria sido uma vivência anterior, uma encarnação anterior, né? Então, esses casos que são relatados por Hermínio Miranda são muito bonitos, né? Olha, pessoal, uma curiosidade. Quando a reencarnação, eu até acho que deveria ter colocado, quando a reencarnação teria saído da igreja, né? Porque esse assunto é muito controvertido, né? Eu procurei isso, eu já vi tanta referência, então eu estou citando para vocês esse artigo escrito por esse autor, Vivaldo de Araújo, Que bacana. e dos textos que Tá eu vi na bom. internet, esse Dava aqui é tudo muito uma citado. obra, tá bom? Então, Beijão, boa ele faz noite. todo um relato, tem alguns que criticam, então é um assunto que ainda está, digamos, em debate, né? Mas vamos ver o que esse autor Vivaldo de Araújo fala a respeito de quando a reencarnação teria saído dos cânones da igreja. Então, diz ele, até meados do século VI, todo o cristianismo primitivo aceitava a doutrina da reencarnação. Mas no segundo concílio de Constantinopla, que foi no ano de 555, em Istambul, na Turquia, então esse assunto foi para a pauta dos cardeais para ser discutido. Então, diz ele que o conceito de encarnação foi retirado do cânon da Igreja Católica, isso foi uma decisão política. E qual é a história? Teodora, esposa do imperador Justiniano, ela era, diz a história, uma escravocrata desumana, cruel. E alguém lhe teria dito, certo momento, se ela não temia, numa nova vida, vir encarnada como escrava. Ela ficou totalmente apavorada com isso, né? E ela, então, começou a fazer uma forte pressão através do imperador Justiniano e do general Belisário. Diz o texto que, para Belisário, os desejos de Teodora eram ordens, ou seja, devia ter alguma coisa por ali, né? Então, o general Belisário, também diz o texto, ele teria articulado estratégias para a eleição de Virgílio como papa. Então, estava uma coisa ali enroscada na outra. Então, com tudo isso, nesse concílio, teria sido abolido o princípio da reencarnação, permanecendo apenas o da ressurreição, né? Então, é uma curiosidade, como alguns aceitam, tem outros que fazem crítica desse conceito. Mas eu procurei um pouco mais nos filósofos da Igreja Católica se a gente tinha alguma coisa de mais evidente em relação a isso. E eu estudei há pouco tempo, no meu curso de filosofia que eu estou fazendo, toda a obra de Santo Agostinho, considerado um dos maiores papas da chamada patrística latina, né? Na sua obra mais famosa, que é Confissões, que alguns dizem que é uma obra autodidata, o meu professor do curso falou que não é exatamente isso, mas ele coloca nessa obra as suas dúvidas, as suas reflexões, as suas aflições, né? E nessa obra, Confissões, tem um texto que diz o seguinte: não terei eu vivido em outro corpo, em alguma parte, antes de entrar no útero de minha mãe? Olha a reflexão que Agostinho faz, que coisa mais bonita. Dizei-me, ó Deus misericordioso, se a minha infância sucedeu a outra idade já morta, e antes desse tempo, quem era eu, meu Deus? Existi porventura
Desculpa, pessoal. Existir porventura em qualquer parte, né? Então está aí uma dica de que Agostinho teria feito essa profunda reflexão a respeito da possibilidade da reencarnação. Bom, eu quero mostrar para vocês agora alguns estudos feitos dentro da ciência acadêmica sobre reencarnação. Então eu cito novamente a Stevenson, e ele tem, os textos dele referem publicações de quase 2.000 páginas. E nessa obra que eu estou citando para vocês aqui, ele tem um resumo bem grande de todo o trabalho dele, né? Ele é um psiquiatra norte-americano, ele se interessou por estudar casos de crianças no mundo todo, ele viajou pelo mundo todo, casos de crianças com memória de vida anterior. Geralmente essas crianças têm memória até os 4 anos, 5 anos, por aí, né? Então, ele abordou 2.600 casos e ele conseguiu relatórios minuciosos com detalhes em 65 casos. Então, ele busca marcas de nascença, malformações congênitas, geralmente relacionadas à vida anterior, terminada quase sempre com morte violenta, né? São muitos casos, são muito interessantes os casos do Dr. A. Stevenson. Então, olha a conclusão a que ele chega. Ele diz assim, olha, ele analisa nas conclusões as mais de 20 possibilidades. Então, seria telepatia, seria isso, seria aquilo, e uma das possibilidades é do processo reencarnatório. E ele conclui que a opção mais convincente é a da reencarnação. Ele diz assim, mas tem uma conclusão dessa opção. A mais importante consequência da aceitação da reencarnação como lei biológica é o estabelecimento da dualidade corpo-mente, porque toda a ciência, de modo geral, particularmente o ramo da neurociência, é de postura materialista, né? Acha que tem o corpo físico, tem o cérebro, e todas as coisas são epifenômenos cerebrais. Ele já admite, então, a dualidade corpo-mente. Pois no conceito reencarnacionista, diz ele, a mente não depende do corpo para existir. E olha que coisa interessante que ele conclui dessa dualidade corpo-mente. Ele fala, olha, não é possível que duas entidades, corpo e mente, que são tão diferentes em essência, elas possam se comunicar se não tiver um intermediário. Então ele faz a concepção teórica de um veículo da mente, de um elemento intermediário, não material, como é o corpo físico, como é o cérebro, ele chama de psychophore. Então ele diz assim, olha, esse elemento carregaria a individualidade com todas as suas memórias e características de uma vida para outra, modelo que imprimiria no embrião ou feto as marcas de nascença, malformações ou algum outro tipo de característica física trazida da vida anterior. Então, eu fiz uma análise e cheguei à conclusão de que esse elemento material do Dr. A. Stevenson, psychophore, ele corresponde ao conceito dos campos mórficos ou morfogenéticos, Dr. Rupert Sheldrake, né? Ele fala que todo ser vivo tem uma matriz eletromagnética, que são corpos morfogênicos, e fala ainda que eles têm ressonância de um para o outro. Esse psychophore do Dr. A. Stevenson também tem ressonância com o modelo organizador biológico proposto pelo Dr. Hernani Guimarães Andrade e pelo perispírito da doutrina espírita, né? E na ciência e também na neurociência, os cientistas que já estão admitindo alguma coisa além da matéria, além do cérebro, eles chamam isso de metassistema. Às vezes corresponderia ao que nós chamamos de espírito, às vezes a essa outra coisa aí, né, que corresponderia ao veículo da mente. Mas fica aí uma reflexão que eu fiz a respeito do assunto, né? Bom, eu queria chamar a atenção de vocês também para a reencarnação na série André Luiz, né? De todos os livros que André Luiz tem, muitos deles tratam do processo reencarnatório. Eu vou falar de alguns deles. Por exemplo, em Evolução em Dois Mundos, no capítulo 9, ele mostra como o processo reencarnatório facilita o processo evolutivo do ser humano, né? Ele trata bem disso. No mesmo livro, no capítulo 19,
ele se refere a particularidades do processo encarnatório, cada caso é um caso, e fala também da redução do perispírito, né? Porque no processo encarnatório, então, nós sabemos que existe uma redução volumétrica do perispírito para se adaptar ao corpinho que está sendo formado. Ele trata disso aí. Em Nosso Lar, a gente vai lendo e vê depois que a mãe de André Luiz, ela já é um espírito luminoso, ela se propõe a reencarnar para receber como filhos o marido, né, que era pai de André Luiz, e duas moças que teriam sido suas amantes. Olha que espírito generoso, né? Um caso semelhante também é relatado no livro Libertação de André Luiz. Também Matilde, que faz uma força-tarefa com Gúbio, né? Naquele processo encarnatório que Gregório estabelece sobre Margarida, depois de toda a trama lá, e Matilde faz um trabalho, ela já é um espírito muito luminoso, Gúbio também. Então, depois, no final, ela se propõe a reencarnar missionariamente para receber os dois espíritos, Gregório e Margarida, como filhos, né? Também o processo reencarnatório. Em Missionários da Luz, André Luiz, ele fala da reencarnação de Sigismundo, e ele relata todo o processo, desde a escolha do espermatozoide, é uma coisa assim para e passo, né? Que vai indo de detalhe, de passo a passo, é uma coisa muito bonita. E também Entre a Terra e o Céu, lá em casa nós relemos esse livro no Evangelho no Lar, é a reencarnação de um personagem, Júlio, ele reencarna umas 4 ou 5 vezes, é um dos personagens da Guerra do Paraguai, né? Então, tem todo o livro, é uma sequência de reencarnações desse personagem, Júlio. Então, chamando atenção aí para essas coisas, né? Eu estou terminando, pessoal, e eu quero deixar aí para a gente deixar o tema mais leve, né? Eu vou deixar para vocês esse caso do mistério, adoro mistério, o mistério das borboletas monarca. O Dr. Décio que fala disso no seu livro A Reencarnação como Lei Biológica. Então é assim, olha, todo ano, 100 a 140 milhões de borboletas dessa espécie monarca, elas saem do Canadá e do norte dos Estados Unidos e migram. Uma parte para o México, outra parte para a Califórnia, né? Então, olha que coisa mais interessante. Essas borboletas, elas viajam até 6 mil quilômetros. Imagina uma borboletinha dessa viajar 6 mil quilômetros, com uma média de 50 quilômetros por dia. Então, o pessoal que estuda isso fez as contas, falou, como é que essa borboleta chega lá se ela vive em média 2 meses, né? Então, ela levanta várias questões nesse caso, porque é a 4ª geração da borboleta que chega ao destino. Então, isso é uma questão por quê? Todas elas seguem a mesma rota todos os anos, elas pousam nas mesmas árvores, hibernam nas mesmas árvores, então é tudo certinho. Então eles perguntam, mas como é que essa borboleta, que é a 4ª geração que chega ao seu destino, ela faz as coisas tão certinhas, né? Os estudiosos ficavam assim de cabelo em pé. Então, vários artigos na Nature, de 1999, tem artigos mostrando que eles identificaram nessas borboletas sensores para luz, para temperatura. Identificaram também sensores para campo magnético. Então, eles explicam, não talvez por isso, mas, quer dizer, qual seria o agente que colocou esse programa na mentezinha da borboleta para ela seguir esse caminho, né? Então, outros falam em memória celular herdada. Então, a 4ª filha da primeira borboleta, ela teria herdado uma memória celular, então ela sabe para onde ela vai, né? Mas aí o Dr. Décio coloca, será que não seria o caso de reencarnação dessas borboletas, né? Então, é uma coisa aí que fica para a gente pensar, mas eu só quero lembrar que em Evolução em Dois Mundos, no capítulo 5, André Luiz diz assim, olha, com o transcurso dos evos, eu fui ver no dicionário, evos são grandes períodos de tempo indeterminados, enquanto eras são grandes períodos de tempos determinados. Com o percurso dos evos, é uma expressão quase poética, né? Surpreendemos as células como princípios inteligentes de feição rudimentar.
a serviço do princípio inteligente em estágio mais nobre, nos animais superiores e nas criaturas humanas, renovando-se continuamente no corpo físico e no corpo espiritual. Meu Deus, André Luiz está falando que as células do nosso corpo, do corpo dos animais, cada célula tem um perispiritinho, né? Tem um corpinho espiritual. É assim uma revelação e a gente precisa continuar estudando para realmente entender. Mas então, quando o doutor Décio fala, será que as borboletas reencarnaram? Quer dizer, isso não é absurdo se a gente considerar esse texto aqui de André Luiz, né, que considera já a reencarnação a nível celular. Então, reencarnação desde quando? Para André Luiz seria desde o nível celular. Então, pessoal, eu só quero dizer que tem muito texto, muito livro, muito vídeo, né, muita coisa por aí. Um dos últimos que surgiram, que foi impressionante, é o caso desse menino, né, que ele lembrava de uma reencarnação anterior, quando ele foi piloto de um avião que foi abatido, e o pai e a mãe acabaram se convencendo, e tem toda a história desse menino relatada em filme, relatada em livro, né? É só uma lembrança para lembrar de quantos casos tem por aí que nós podemos acessar para continuar esse estudo da reencarnação, que de fato é muito bonito, né? Então, pessoal, agradeço a atenção de todos, muito boa noite, e a partir daqui eu fico disponível aí para perguntas, para comentários, viu?